Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula ao vivo do segundo dia da imersão de sobrevivente à abundante. O tema de hoje é precisamente a abundância, viver em abundância. Ontem foi o dia de tratar do que é, do que é que se trata o modo de sobrevivência, o que é viver em sobrevivência e como é que nós podemos então sair, nos libertar dessa prisão do modo de sobrevivência. E agora importa então perceber, então, mas afinal, o que é isto de ser abundante? O que é isto de viver em abundância? É uma aula muito importante, pois ela vai ajudar a desvendar alguns mitos e algumas crenças acerca do que é isto de ser abundante. E quero também recordar-te que hoje já partilhei a aula de respiração consciente e que é muito importante que a faças, pois ela vai ajudar-te a trazer para um estado de presença fundamental para fazermos este trabalho que eu vou agora propor-te e desafiar-te também ao longo da sessão de hoje acerca da abundância. Para além disso, não te esqueças também de assistir à aula de mentalidade, o Mindset Booster, em que eu falei contigo acerca de manifestação. E ao falar de manifestação, estou já a tratar do tema da abundância. E em relação à manifestação, é muito importante realizar o que é que tu já estás a manifestar na tua vida neste momento. Então, assiste também a esse vídeo, pois eu estou certa que é quase um abre-olhos. É um processo que te vai ajudar a ver melhor as circunstâncias da tua vida no aqui e no agora. E a preparar-te então para criar mais abundância na tua vida. Pois tu também só consegues criar algo de mais ou de fazeres alguma transformação na tua vida se também perceberes onde é que estás, afinal. Em que ponto da tua vida te encontras? Em que modo é que tu te encontras? O que é que se manifesta na tua vida neste momento? E sem mais demoras, vamos já entrar aqui na nossa apresentação. Hoje será uma apresentação mais curta, não porque não haja imenso para falar acerca da abundância, mas precisamente porque existe tanto para falar da abundância, é que eu decidi então apenas focar 2 ou 3 aspectos mais importantes dentro deste contexto de sobrevivente à abundante, de nós sairmos de um estado de sofrimento e de um estado de dor e ao libertar desse estado, de criar espaço para que possamos prosperar na vida, pois vivemos para prosperar e não para sobreviver. Damos aqui início ao tema através de uma questão. Como habitualmente, eu gosto sempre de incentivar a reflexão. Eu acho que é importantíssimo, pois a reflexão vai ajudar-te a conectar contigo mesmo e também são reflexões que te ajudam a conectar com o teu coração. Estas reflexões não são para ficar no processo mental, não são reflexões que tu consigas dar uma resposta a elas através da tua mente. São reflexões que trazem uma carga emocional grande, são reflexões que te ajudam a conectar com as profundezas do teu ser e a dar respostas que são reais. Respostas que estão alinhadas com a tua verdade. E nem sempre são respostas fáceis de lidar com elas, precisamente porque elas vêm desse estado mais autêntico de quem tu és e não tanto de um estado mental. E a questão que eu tenho para te colocar hoje é a seguinte: neste momento, o que abunda na tua vida e o que está em falta? O que foi feito então para alcançar essa abundância em relação a isso que abunda? E o que é que contribuiu para isso que está em falta? O que é que faltou fazer? Ou o que é que aconteceu que fez com que houvesse uma determinada falta de algo na tua vida? Faz esta reflexão interior, pensa na tua vida neste momento, em relação àquilo que tens na tua vida, o que é que abunda? E será que também isso que abunda ou isso que falta são verdadeiramente importantes para ti? Estão verdadeiramente alinhados com aquilo que é o mais importante para ti? Estão alinhados com a tua verdade?
E esta questão aqui procura não apenas constatar a presença de algo ou a ausência de algo, mas também o peso tanto dessa presença como dessa ausência. Será que, apesar de abundar na tua vida, isso tem um impacto positivo na relação contigo mesmo e na relação com o mundo? E isso que falta na tua vida, que tipo de impacto é que traz? É algo que verdadeiramente te afeta, que te traz algum grau de sofrimento? Se sim, que tipo de sofrimento? E se não traz nenhum sofrimento, porque é que te faz falta? Porque é que sentes que te faz falta? Ou seja, não se trata apenas de dizer que sim, que não, que faz falta isto, que tenha mais aquilo, e aconteceu um acidente e por isso é que tenho isto em falta, ou ganhei um prémio no Euromilhões e é por isso é que tenho dinheiro em abundância. Ou seja, eu quero que explores um pouquinho mais profundamente, que sintas a resposta, tal como eu há pouco estava a referir, que sintas a resposta a brotar do teu corpo, a brotar do teu coração. E evita aquela resposta mais superficial, aquela primeira resposta que é dada com a mente. E para facilitar esse processo, normalmente estas reflexões devem sempre ser feitas de uma forma escrita. E escrever com a mão, em papel e caneta, isso cria uma relação mais profunda com a própria reflexão. E para além disso, também podes fazer talvez, por exemplo, as técnicas de respiração que eu convidei a fazer-te na aula prática de hoje, pois elas trazem-te para um estado de presença e de conexão contigo mesmo, pelo que a seguir à prática é o momento ideal para fazer este tipo de reflexão. Eu sei que já são muitas reflexões, já tiveste a reflexão da gratidão, já tiveste e vais ter ainda, não sei se já fizeste ou se ainda irás fazer agora a seguir à prática, a reflexão escrita do final do dia. Portanto, é muita reflexão, é verdade. Mas tal como eu já falei, na verdade, esta imersão é intensa, portanto, há muito trabalho interno que és convidado a fazer. És convidado a explorar precisamente aqui esta conexão mais profunda contigo. Se queres transformar a tua vida, é assim que a vais conseguir transformar. E com esta frase, eu já estou aqui a desvendar a conclusão que eu te vou trazer para o final desta sessão. Então vamos continuar. Vais fazer esta reflexão, está combinado? Ok? E vou voltar a apresentar-me. Eu sou a Fátima Fernandes, para quem ainda não me conhece. Eu sou professora de yoga, eu sou coach de vida, sou mentora e estou aqui a doar-me. Estou a doar-me aqui na minha missão de vida, no meu propósito, que é contribuir para que tu também possas viver a tua melhor vida. E aqui, em relação ao tema de hoje, em relação à abundância, o que é que eu posso dizer acerca da abundância na minha vida? Eu, neste momento, sinto-me abundante. Agora, o que é a abundância para mim? Eu tenho quase a certeza absoluta que é completamente diferente do que significa abundância para ti. Pois é uma forma de estar na vida, a abundância. Não tem o mesmo significado para todos nós. E repare, eu não estou aqui a limitar-me à questão da abundância financeira. Isso é só um aspecto, é só uma das faces da abundância. Isso é só um dos aspectos da nossa vida. Mas há tantos outros. Eu, neste momento, considero uma pessoa abundante. E, e isto foi uma construção. Eu vivi muitos anos em escassez, a sentir que me faltava tudo. E que por isso eu estava sempre à procura, por exemplo, de novas experiências. Eu lembro-me de dizer à minha terapeuta há muitos anos atrás que precisamente isso, que sentia que estava sempre à espera de qualquer coisa, que me faltava sempre qualquer coisa, que nunca era suficiente. Mas eu não sabia exatamente o que era isso que me faltava. Hoje em dia eu sei o que é que me faltava, eu recuperei, eu resgatei essa minha força interna. É isso que me faltava, um estado de conexão profunda comigo mesmo e com a humanidade, com o outro, com tudo aquilo que existe. Trazer para mim um sentido de consciência da unidade.
E hoje em dia, todas as transformações que eu tenho vindo a promover na minha vida, tenho vindo a agir sobre elas, transformaram-se em abundância, ou seja, é um reflexo, aquilo que eu considero abundância na minha vida hoje em dia, é um reflexo da minha transformação, da minha evolução, de todas as ações, de todas as escolhas, de tudo aquilo que eu decidi fazer ao longo da minha vida até ao momento de hoje. E se isso significa que eu tenho uma grande conta bancária? Não. Mas significa que me sinto plena, sinto-me preenchida como pessoa. E isso para mim é uma realização incrível. Eu sou uma pessoa feliz. E isso para mim é que é o mais importante. Ora, então importa definir exatamente o que é ser abundante e o que é a abundância. No dicionário, no sentido literal, abundante significa que abunda, que existe ou produz em quantidade, que é copioso, que é farto, que é rico, que transborda. Gosto muito desta palavra, algo que transborda na vida. Eu, por exemplo, sinto que em mim transborda energia. Eu às vezes fico a pensar, mas onde é que eu vou buscar esta energia? Transborda, existe em abundância. Correr em abundância, ser ou ter em abundância. A palavra abundância, então, o que é que ela significa? No sentido literal, quantidade maior do que precisa. Ou seja, tu tens algo mais do que precisas. Não tens apenas o suficiente. Tens mais do que suficiente. É riqueza, é fartura. No sentido espiritual, aqui é que é o aspecto mais importante da forma como eu considero a abundância e como eu a considero para mim na minha própria vida. Estado de ser que abrange todas as áreas de vida, incluindo as finanças, saúde, relacionamentos, bem-estar emocional e tantas outras. Baseia-se numa mentalidade de plenitude, de gratidão, contentamento e prosperidade, onde se reconhece e valoriza as riquezas já presentes em cada aspecto da existência, presente, passado e futuro. Já vou explicar um pouquinho melhor acerca disso mais para o final. Agora, depois de ter escutado acerca destas definições, principalmente aqui a definição de abundância no sentido espiritual. Se já fizeste a reflexão, se já tiveste essa oportunidade de fazer a reflexão acerca do que é que abunda, do que é que está em falta na tua vida, será que isso que tu consideraste abundância, aquilo que abunda, ou aquilo que está em escassez, no sentido contrário, se enquadra dentro desta definição de abundância espiritual? Consegues encontrar estas qualidades, a plenitude, a gratidão, o contentamento, a prosperidade? Valorizas isso como uma riqueza? Portanto, aqui já é possível, se calhar, chegar aqui a uma determinada conclusão. Ok, se calhar aquilo que eu achava que era algo que estava alinhado com este contexto, neste sentido, aliás, da abundância, afinal não é. Portanto, é importante começar já a desmistificar os nossos próprios conceitos, a libertarmos de dogmas, a libertarmos aqui também de formas de pensar, de crenças que nós julgamos estar certas, não significa que estejam erradas, mas permitir chegar até nós algumas formas diferentes de ver a vida, alguns conceitos diferentes, algumas opiniões diferentes, algumas definições diferentes daquelas que nós conhecemos. E esta abordagem não dogmática é algo que está presente em toda a minha abordagem. Aliás, eu vou já fazer aqui um pequeno desvendar daquilo que tenho preparado para ti. Então, o próximo Mindset Booster de amanhã, do terceiro dia da nossa imersão de sobrevivente a abundante, é precisamente sobre essa qualidade, sobre essa visão não dogmática
da vida e o quão importante ela é para fazeres este trabalho de sair do teu modo de sobrevivência, dessa prisão, da prisão do medo e entrares na liberdade. Entrares neste espaço de prosperidade, em que transbordas de todas estas qualidades. Então, e o que é escassez? Porque quando nós falamos abundância, a abundância, se algo abunda, é porque não existe escassez nesse algo. Mas importa então perceber o que é a escassez também dentro deste contexto da espiritualidade. E repara que eu coloquei logo um traço por cima de escassez, porque é algo que para já importa nós reconhecermos, né? Se está presente na nossa vida, se não. E eu vou já de seguida dar aqui um exemplo que está presente na minha vida em relação à escassez, que ainda é um trauma que eu estou a trabalhar. E também de compreender que é algo que nós devemos riscar da nossa vida. Viver numa mentalidade de escassez, viver em escassez não nos acrescenta em nada. E o que é escassez? É uma crença, esta mentalidade de escassez, é uma crença de que existe uma quantidade limitada de recursos no mundo. E que normalmente afeta apenas algumas pessoas. A mentalidade de escassez pode levar a uma busca desesperada por mais. Porque se há algo que está em falta, então tu queres mais. Porquê? Inseguranças, medos. Medo que te vá faltar alguma coisa. Então queres mais e mais e mais e mais. Porque nunca chega para encher esse saco da escassez. Imagina um saco que é um buraco negro e que quanto mais tu lá colocas, mais tu precisas, porque nesse buraco negro, porque está submerso nessa mentalidade de escassez, nunca vai encher, porque vai estar sempre em falta. Para aquela sensação que eu tinha, falta-me sempre qualquer coisa. O que é que será que me falta? O que é que eu preciso de preencher? Era o tal buraco negro que eu enchia, parecia que nunca ficava preenchido com nada, estava sempre vazio. E, como tal, isso vai impedir, quando tu estás neste processo mental, vai impedir que tu vejas as oportunidades ao teu redor. Portanto, nem as próprias oportunidades de crescimento na tua vida, tu vais ser capaz de as ver, porque estás demasiado focado naquilo que falta e não naquilo que está presente na tua vida. Então, se te falta algo, o foco é totalmente dirigido para aquilo que está em falta. E para onde tu diriges o teu foco, estás a dirigir a tua energia, logo isso vai ampliar. Significa que esta sensação de falta, de escassez, vai ampliar porque toda a tua atenção, toda a tua energia está focada nisso. Tu só vês isso. É usar um filtro nas tuas lentes de escassez. E não é um filtro que te vai permitir ter qualidade de vida. A escassez é, portanto, um pensamento tóxico, é uma crença tóxica que se conecta, que te vai conectar, aliás, com o medo. O medo da falta de qualquer tipo, de qualquer coisa. O medo de faltar recursos financeiros, o medo de passar fome, o medo de não ter saúde, de faltar tempo, de ficar doente, de não ter um relacionamento, da solidão, de não casar, de não ter filhos, de ficar sozinho, de não prosperar na carreira, de não saber o suficiente, o tal síndrome do impostor, de não te sentires merecedor, de não seres merecedor da abundância na própria vida, ok? Portanto, essa é uma consequência de um estado de mentalidade de escassez, etc. Aqui, talvez tu possas agora partilhar comigo se já tens consciência que existe algum grau de escassez na tua vida, como é que ela se manifesta? Ok? Onde é que ela se manifesta? Normalmente, a questão da escassez está muito associada a duas coisas, ou à falta de saúde ou à falta de dinheiro. E depois, normalmente, as outras coisas são uma consequência, ora da falta de dinheiro, ora da falta de saúde. Portanto, talvez num desses dois aspectos tu identifiques essa situação na tua vida.
E isso o que é que depois vai acontecer? Vai-te manter-te preso. Preso ao quê? Ao tal modo de sobrevivência, porque estás a viver em medo. E isso vai criar ciclos de falta e de estagnação. Não vais conseguir evoluir, expandir. E, como tal, estás a autossabotar quaisquer perspectivas de futuro. Não consegues ver além do momento presente, além desse sentimento de falta de algo, não consegues ver além disso. A tua vida fica completamente moldada, toldada por esses sentimentos de escassez. E como tal, porque não consegues então ter uma perspectiva do futuro, deixas de conseguir tomar decisões simples. Ou então as decisões que tu tomas não vais tomá-las de uma forma mais acertada, de uma forma mais assertiva, não vais fazer as escolhas certas, porque também vão ser escolhas e decisões toldadas, moldadas, condicionadas, determinadas por essa crença tóxica da escassez, da falta. Porquê? Porque tens medo, não te sentes suficiente, não és o suficiente, não tens o suficiente e não te sentes pronto. Nunca estás pronto para dar aquele passo. Eu ouço muitas vezes nas minhas práticas, dos meus alunos e não só, pessoas com quem eu falo e falo com muitas pessoas que também estão em fases da vida que procuram uma transformação, porque nós atraímos-nos uns aos outros. Acho que já te apercebeste disso, que nós atraímos pessoas que estão na nossa vibração. E eu, como estou nesta vibração da mudança, da transformação, transformações radicais, eu cruzo-me com muitas pessoas que também estão neste processo. E uma das coisas que eu ouço muito é isto: não estou pronta, não estou pronto. Ainda não chegou à altura certa. Preciso de aguardar. O problema é quando essa altura certa e esse estar pronto nunca chega. Então estamos a procrastinar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, estamos a procrastinar a nossa própria vida ad eterno, porque nunca vamos estar prontos. Porquê? Porque estamos com medo, não nos sentimos suficientes, não temos suficiente, não sei o suficiente para fazer um curso. Não sei o suficiente para fazer a imersão. Esse às vezes é o meu drama. Eu não sei o suficiente para fazer isto que faço. E lá estou eu. Não, Fátima, sabes sim, sabes o suficiente, sabes muito mais do que imaginas. E lá estou eu a ter que trabalhar aqui o meu síndrome de impostor e a trabalhar a minha autoconfiança, a minha autoestima, a trabalhar o meu poder pessoal, o meu poder interior, a minha autoagência, é isso que eu queria dizer. E como é que eu faço esse trabalho? Eu estudo, eu aplico-me, eu estou presente, eu estou aqui, eu estou a doar-me. Eu estou quase como que a provar a mim própria, ok, Fátima, estás a ver, tu afinal até sabes algumas coisas. Porque é fácil demais nós cairmos neste engodo de não ser o suficiente, não ter o suficiente, não saber o suficiente. Porque nós não nos sentimos grandes o suficiente para os nossos próprios desafios. Achamos sempre que os nossos desafios são maiores que nós. Nós somos muito pequeninos. Mas é algo que eu também estou sempre a frisar muitas vezes. Tu não és pequenino nem pequenina, tu és muito grande, tu és gigante, tu tens uma força interna brutal, gigante, em potência, latente, prestes a... Agora, precisas de reconhecer isso. Precisas de te conectar com essa potência interior. E precisas de agir nela. E quando tu te reconheces nessa força interna, não há escassez que te assista. Em relação à escassez, eu falei que ia dar um exemplo na minha vida, agora recente, que tem a ver com comida, com não ter dinheiro suficiente para comer. E isso é uma mentalidade de escassez que eu herdei dos meus pais. Há muitos anos atrás, quando vivia na casa dos meus pais, essa era a conversa sempre presente. Não temos dinheiro, não há dinheiro,
temos que poupar, não há dinheiro, e era uma frase que se repetia, que se repetia, que se repetia N vezes. Aquilo às vezes era por dia, era às dezenas. E obviamente que isso fica gravado no subconsciente, isso vai moldando o subconsciente, vai moldando o pensamento. Então eu cresci com esse medo de não ter dinheiro para comer. Porque eu lembro-me que o grande drama era quando íamos às compras e eu, para não ficar sozinha em casa, hoje em dia eu vejo, eu tenho uma opinião muito própria em relação a trazer crianças, levar crianças para as compras, eu sou completamente contra isso. Eu sei que às vezes não há alternativa, no meu caso não havia alternativa, eu tinha que ir com os meus pais, porque não tinha ninguém para ficar comigo em casa, então lá ia eu às compras e era essa conversa, que era tudo muito caro, que não tínhamos dinheiro para comprar aquilo, lá não podemos comprar isto que é muito caro, que não temos dinheiro. E não quer dizer que houvesse dinheiro em abundância, mas havia suficiente, havia mais do que o suficiente para estarmos bem, confortáveis. Era uma casa humilde, sem dúvida, mas nunca foi nunca estivemos em estado de pobreza. Mas havia uma mentalidade de pobreza muito, muito, muito grande, que foi adquirida também por questões anteriores aos meus pais, portanto já é uma questão geracional. E, obviamente, pronto, eu continuei, não é, a alimentar esse trauma, esse trauma geracional do cultivo de uma mentalidade de escassez e que eu ainda arrasto nos dias de hoje. Quando e como é que eu me apercebi disso? Não foi assim tão perceptível. Eu percebi-me na maneira como eu faço as compras. Eu, quando vou comprar, eu compro sempre comida a mais, eu compro sempre coisas a mais. É um desperdício às vezes gigante e custa-me imenso ter que desperdiçar comida porque simplesmente estraga-se. Porque eu tenho aquele medo intrínseco de não ter comida. Eu não consigo abrir um frigorífico e ver o frigorífico completamente vazio. Eu fico num estado de ansiedade gigante. Mas depois vou ao supermercado. No supermercado fico num estado de ansiedade gigante. Eu tenho horror a fazer compras de supermercado. É sempre, tento sempre fazer a coisa o mais rápido possível para me livrar daquilo sempre o mais rápido possível. Prefiro às vezes ir a mercados ou outros sítios em espaços abertos porque consigo respirar melhor, muito melhor. E mais uma vez, esta semana, dei conta que já tinha os legumes estragados, a carne estragou-se, porque já estava há demasiado tempo no frigorífico. Eu comprei comida a mais, eu comprei comida para um batalhão, porque fico em ansiedade de ver pouco, de ver aquele pouco, porque sinto que se há pouco é porque está em falta. E então tenho que ter muito mais do que aquilo que eu na verdade preciso. Isso vai trazer desperdício. E isso é um padrão que eu comecei a notar quando fui viver sozinha, principalmente depois do meu divórcio, porque eu na altura não vivia sozinha, não é? Não fazia tanta diferença. Agora, quando eu comecei a viver sozinha, é que eu comecei a notar, mas espera aí, então estás a comprar comida para quantas pessoas? É só para ti, tem calma. E hoje em dia, apesar de viver num espaço ainda mais pequenino, eu continuo a fazer a mesma coisa. É absolutamente incrível. Portanto, deixa uma marca muito profunda, mas nós temos que fazer esta realização, temos que nos abrir à vulnerabilidade e aceitar, bolas, eu ainda preciso trabalhar isto. E há outras questões, mas eu penso que esta aqui, para mim, ainda me traz algum peso, porque leva-me para aquela altura da minha vida. E é algo que eu gostaria de cuidar de uma forma diferente. Ok, então, a minha história está, não sei se faz sentido para ti, mas talvez possas usar a minha história para refletir um pouco também nas tuas histórias, as histórias que tu trazes da tua infância e como é que elas agora se espelham na tua vida adulta. Isto em relação à escassez, naturalmente. Porque depois há tantas outras questões. Eu sei disso, há muitas questões da nossa infância. Uma questão de cada vez. Então,
o que é que isto se manifesta, este estado de escassez? Manifesta-se num obstáculo. É um obstáculo à tua progressão, à tua evolução como ser humano. Impede-te de expandir, impede-te de crescer, impede-te de realizar as tuas potencialidades, impede-te de te conectar com a tua força interior, de te desenvolveres como pessoa. Naturalmente, aqui convido-te a fazer precisamente esta reflexão. Existe escassez na tua vida? Como é que ela se manifesta? Será que é subtil, como a minha experiência mais recente, ou será que é algo assim mais evidente? Faz essa reflexão, talvez queiras depois partilhar comigo, e, e nota também se esse estado de escassez te traz de alguma maneira para algum estado de sofrimento. Normalmente traz. Traz algum tipo de pesar, alguma angústia, alguma tristeza, alguma raiva, medo. E se isso então é uma realidade, importa cuidar, naturalmente. Se estamos num estado de escassez, o que é que nós queremos? Queremos manifestar abundância na vida. E eu aqui apresento algumas atitudes, alguns comportamentos que são muito importantes para então manifestar aquele estado de abundância, aquela abundância espiritual que referi logo no princípio, em que te conectas com tudo aquilo que já está presente na tua vida, onde há um estado de agradecimento, de gratidão sincera em relação a tudo aquilo que está presente na tua vida, incluindo aquelas coisas menos boas. A gente vai agora explorar um pouquinho mais esse aspecto. E então, importa também aqui referir que é um processo contínuo, ele não cessa. Não basta aplicar estas atitudes e estes comportamentos durante uma determinada altura e está. Fazes isto agora durante 5 dias e está feito. Não. Isto é algo que deve ter continuidade na tua vida, deve ser algo que fica integrado. Portanto, é um processo holístico e integral. Deve de integrar todos os aspectos da tua vida. Deve fazer parte de ti. E se faz parte de ti, então é algo que te acompanha ao longo de toda a tua vida. Pois tu vais estar constantemente a transformar. Se te recordas do Mindset Booster acerca da impermanência, porque tudo é impermanente, tu vais estar também nesse estado de impermanência, nessa constante transformação, às vezes mais radical, outras vezes mais subtil. E esta abundância também vai acompanhar esta atitude de mentalidade de abundância, também te vai acompanhar ao longo dessas transformações e também se vai transformar. Aquilo que numa determinada altura para ti é abundância, com alguma transformação que aconteça numa outra fase da tua vida, essa abundância transforma-se noutra coisa qualquer. Outra coisa passa a assumir essa qualidade de abundância. E então é muito importante observar essa transformação. O que é que, por exemplo, para ti já foi abundante no passado e consideravas algo de verdadeiramente importante para ti e que valorizavas a sua presença na tua vida e que hoje em dia já não tem assim tanta importância? Será que então aquilo era mesmo algo importante para ti? É tão interessante nós fazermos estas observações, porque estas observações são nada mais, nada menos do que autoconhecimento. Quando eu te convido a fazer estas reflexões, não é por acaso, não é só para estares ali uns minutos ou uma meia hora a escrever algo, é para tu te conheceres melhor, é para tu te desenvolveres como ser humano, para tu te recordares de quem tu és. Então, vá, que práticas, que atitudes e comportamentos são estas que eu estou aqui a falar? Cultivar a gratidão sincera. Está logo em primeiro lugar, e este é um daqueles pontos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque eu podia falar de todos estes de uma forma mais intensa, mas então não saí daqui hoje. Né? E esta gratidão sincera é algo que deve estar integrado em ti. No início, pode soar um pouquinho a falso, porque no início, quando tu não estás habituado a fazer este tipo de prática, de agradecer, por isso é que o exercício
da gratidão é um exercício diário para cultivar este estado de gratidão sincera. Importa que aconteça de uma forma espontânea. Ou seja, eu não tenho que pensar agora, eu sou grata pela luz que está à minha frente e que ilumina o meu rosto nesta gravação. Eu sou grata pela almofada onde eu estou sentada. Eu sou grata pela minha chiva que está à minha espera para irmos passear. Eu sou grata pela luz do dia. Eu sou grata pelo dinheiro que tenho na carteira que vai contribuir para que eu possa fazer compras, pagar as contas, etc. Eu sou grata pelas minhas amizades. Eu sou grata por estar viva. Eu hoje em dia já não faço dessa maneira. Eu hoje em dia eu sinto a gratidão no meu coração. É algo que já faz parte de mim. Eu assumo-me como uma pessoa profundamente grata por tudo. E quando eu digo por tudo, eu não estou a exagerar. E a primeira vez que eu me conectei com este sentimento de gratidão e me apercebi exatamente o que é que isto era, foi numa aula de yoga, num satsang. Foi mesmo, agora não tenho bem presente porque eu tenho assim vários momentos-chave. Salvo erro, foi mesmo numa aula de yoga, onde se falava precisamente deste estado de gratidão. Porque é um valor que nós trabalhamos no yoga. O yoga está sempre presente. E foi uma gratidão que eu desenvolvi muito profunda e que eu diria que foi absolutamente transformadora. Foi olhar para o meu passado, para a minha história, e muitos de vocês já conhecem a minha história. Eu partilhei a minha história mais uma vez na aula passada, quando falei do meu processo de sobrevivência. Quando eu consegui olhar para isso tudo e agradecer tudo, absolutamente tudo. De olhar para trás e não ter nada mais do que profunda gratidão por tudo aquilo que me aconteceu no meu passado. E para mim, isso é a forma mais profunda e transformadora de gratidão que tu podes desenvolver. Porque tudo aquilo que ficou para trás, positivo, negativo, mau, bom, trágico, foi tudo aquilo que contribuiu para que eu hoje pudesse estar aqui, presente, e ser a pessoa que sou. O mesmo contigo, toda a tua história contribuiu para que tu hoje sejas a pessoa que tu és agora, que me estás a assistir. E quando nós fazemos este trabalho profundo de gratidão, mas sincero, muito sincero, tiras um peso do passado das tuas costas. E eu não estou a dizer isto de ânimo leve, isto é difícil, porque há sempre formas do passado se jogar na nossa cara, não é? O passado às vezes, bolas, ele está sempre, faz questão de nos bater na nossa janela e dizer, estou aqui, eu não fui embora. Claro que não, o nosso passado faz parte de quem nós somos. Nós não podemos mudar o passado, obviamente, está lá. Mas nós podemos lidar com o passado desta forma, desse estado de profunda gratidão. E depois ele fica lá. Já não fica pesado cá atrás. Não é a questão de perdoar, é diferente. Muito diferente. Eu não gosto muito do perdoar. Eu não sou muito fã do perdoar. Eu nunca uso essa terminologia. Pelo menos não até agora. Quem sabe? Quem sabe se eu não mudo. Abordagem não dogmática, visão não dogmática. Não rejeites tudo aquilo que eu digo, não aceites tudo aquilo que eu digo, contempla. Eu não digo isto apenas para ti, eu vivo isso, ok? Muito bem, e esta gratidão, pronto, agora falei aqui desta minha experiência em relação ao passado, mas é uma gratidão que importa cultivar pelas pequenas coisas do dia a dia, pelas grandes bênçãos que às vezes nós nem sequer reconhecemos
na nossa vida, nós temos tantas bênçãos na nossa vida, e enquanto nós não olharmos para elas com esta profunda gratidão, não reconhecemos o quanto abundantes nós já somos, ok? Às vezes não é a abundância, manifestar a abundância, não é só trazer coisas novas para a nossa vida, mais, mais e mais. Não, muitas vezes é o contrário. É nós percebermos que somos abundantes com aquilo que nós já temos, com quem nós já somos. Okay? Às vezes não preciso de saber mais para ser mais. Às vezes eu preciso reconhecer aquilo que eu já sei. E está perfeito. E focar, obviamente, no positivo daquilo que está presente. Por exemplo, em relação ao passado, em situações complicadas, difíceis, desafiantes. O que é o lado positivo disso? São todas as lições de vida, é tudo aquilo que me ajudou a transformar na pessoa que eu sou hoje. E que eu agora posso usar tudo isso em sabedoria. Sabedoria que eu procuro transmitir através deste momento, por exemplo, ok? E, obviamente, ou talvez não tão óbvio para muitos de vós, para mim não era assim muito óbvio, quando nós vivemos nessa positividade, quando nós vimos o lado positivo das coisas, nós também vamos atrair mais positividade. Porquê? Porque começamos a mudar o filtro das nossas lentes. Temos a lente da escassez, tiramos a lente da escassez, de repente, uau, afinal, espera aí, isto já há muita abundância por aqui, há muita coisa positiva à minha volta que eu não me estava a permitir ver. Porquê? Porque estava a viver no medo. Okay? Então isto é um treino diário. Faz os exercícios da gratidão e depois continua a fazer os exercícios da gratidão, principalmente o primeiro do dia 1. Esse é um exercício da gratidão que tu podes e deves fazer diariamente, todos os dias. Ok. Meditação e reflexão diária. Pois a reflexão diária é óbvio, não é? Que eu não tenho parado de falar de reflexões. E a meditar e a meditação. E o que é aqui a meditação? A meditação é quando tu te conectas profundamente contigo, onde a tua atenção flui num objeto só. Ela flui numa direção só. E o foco da tua atenção, da tua meditação, pode ser a tua respiração, pode ser o teu corpo físico, as sensações físicas, pode ser uma imagem, uma visualização, uma luz, uma cor, um objeto de apreciação, e isso vai conectar-te com o teu eu interior. Tal como as reflexões, e eu estava a falar sobre isso, estas reflexões que eu te convido a fazer são reflexões que te conectam contigo mesmo, conectam-te com o teu coração. E é muito importante fazeres então este trabalho. E às vezes, epá, é chato, aborrece, não apetece, não tenho motivação, não tenho força para os fazer. Há coisas mais interessantes à minha volta, há muitas distrações, há muitos estímulos. Se notas que há essa bipolaridade, consegues fazer uma escolha. Consegues escolher aquilo que é o mais importante para ti. Se ir atrás da distração ou ir atrás do foco naquilo que é importante. Nutrir aquilo que te afasta de ti mesmo ou nutrir aquilo que te aproxima de ti mesmo, recordando que quando te aproximas de ti mesmo, aproximas-te da humanidade, aproximas-te de tudo e de todos. E aqui menciono a energia universal, lá está. Quando tu fazes este trabalho de conexão, conectas-te indubitavelmente com a energia universal, com tudo aquilo que existe. Isto é o que é ser espiritual. Esta é a explicação mais simples e direta do que é ser espiritual. Durante esses momentos, podes, por exemplo, visualizar os teus sonhos, os teus desejos e sentir a emoção de o já ter alcançado. Não sei se te recordas, eu há bocadinho, quando estávamos a falar da abundância, falei da abundância em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Portanto, quando falo também aqui da questão da gratidão, também podes exercer a gratidão sobre aquilo que tu queres presente na tua vida e que ainda não está presente, mas que tu sentes já como parte da tua realidade.
Portanto, podemos olhar para estas 3 dimensões. Atitude positiva perante os desafios, resiliência. Encarando as dificuldades como oportunidades, ou seja, ver o lado positivo, de crescimento, fortalecendo a resiliência e a fé. E esta não é uma fé religiosa, é uma fé que vem de uma crença positiva muito profunda, precisamente nestas possibilidades, de uma confiança. Eu digo muitas vezes que eu tenho uma fé cega nos meus projetos e nos meus sonhos. Eu sei que eles se vão realizar. O como e o quando não está nas minhas mãos, mas eles vão se realizar. Porque eu empenho-me em ações diárias para que eles se realizem. Às vezes não segue precisamente aquilo que eu esperaria que eles seguissem, o caminho tal como eu o defini na minha cabeça, mas eu não perco a fé. Eu acredito profundamente na realização dos meus sonhos. E acho que isso é absolutamente fundamental. E não é tanto ter esperança, porque eu não espero nada. Eu faço, eu empenho-me, eu dedico-me, eu atuo nos meus sonhos, nos meus desejos e confio. Eu só confio. A forma como eles depois se vão manifestar até mim, bem, estou super curiosa para saber como é que eles se vão manifestar. Mas o que é certo é que eles têm-se vindo a manifestar. Eu disse há pouco tempo, numa das minhas sessões de coach, que eu recebi, uma sessão de coach, que até agora eu manifesto tudo aquilo que eu quero. Às vezes, recebendo aquilo que eu preciso. E a abundância também é isso. Nós nem sempre recebemos aquilo que nós queremos na forma como nós idealizamos. Recebemos aquilo que precisamos para nos desenvolver. Isso é um mistério do universo. O universo sabe tanto, muito mais do que nós. Ou do que nós sabemos a nível da nossa mente, do nosso intelecto. Porque qual é que é a ligação direta com o universo? Como é que se faz essa ligação? É através do nosso coração. Portanto, quando tu te conectas com o coração, quando te conectas com essa potência interna, tu estás ao mesmo tempo a conectar-te com o universo. E há uma linha de comunicação direta com o universo. Generosidade. Compartilhar amor, compartilhar bondade, recursos com os outros. Vai criar um fluxo de energia contínuo. É um fluxo também positivo, de positividade. Aqui esta generosidade também nas tuas palavras, de ser generoso com os teus sorrisos. Não implica necessariamente dar dinheiro. Não estamos apenas a falar da questão financeira. Eu sei que muitas vezes quando se fala também em generosidade, também se fala na questão financeira. Mas aqui tem muito a ver também na nossa atitude, como nós nos doamos ao outro, no tempo que nós partilhamos com o outro. Obviamente que aqui há a questão dos limites, mas sobre esta perspectiva é uma doação de energia, de tempo, de palavras, de apoio, de suporte, mas com uma característica muito importante que importa ressalvar, que é sem aguardar nada em retorno, sem esperar nada em retorno. Eu aqui escrevi, vai criar um fluxo de energia positiva que retorna multiplicado. Mas eu não vou ser generosa com essa ideia em mente. Eu vou ser generosa, eu vou doar o meu tempo porque depois eu vou receber em dobro. O universo não é parvo. O universo percebe. E não é só o universo. Eu sei cá dentro. O meu coração sabe. Tem que vir de cá dentro. Eu não me vou doar apenas porque eu sei que há a lei do retorno e, como tal, se eu dou, também vou receber. E eu ouço também muito isso.
estou certa que tu também ouves, se calhar tu também o dizes, que não contribuis com determinada coisa, por exemplo, seja aquilo que for, tempo, energia, dinheiro, palavras, sorrisos, porque também não vais receber nada em troca. E aqui lembro-me de mais uma história do meu passado, quando trabalhava no banco, e havia uma coisa que a mim me incomodava imenso, era quando alguns dos meus colegas passavam um dia inteiro, pá, desculpa a expressão, de trombas. Epá, tinham sempre aquela máscara pesada de não conseguir oferecer um sorriso. E eu compreendo perfeitamente de onde é que vem aquela máscara. Aquilo é uma proteção, uma forma de segurança. Aquela pessoa está em modo de sobrevivência. Mas aquilo a mim custava-me como colega de estar num ambiente assim, não é? Porque depois intoxica o próprio ambiente. E, e eu muitas vezes também achava assim, mas eu sempre tentei, dando o meu melhor possível, de cultivar precisamente o oposto. Ok, eu não estou bem, mas eu vou sorrir, porque a pessoa que se vai sentar agora aqui à minha frente, o cliente, os meus colegas que partilham espaço comigo, não têm culpa das minhas circunstâncias de vida. Nem eu tenho culpa das minhas circunstâncias de vida. Então eu vou procurar mudar a minha energia. Eu vou doar o meu sorriso. Se vou receber um sorriso ou não, é pá. Na maioria das vezes eu recebia, é verdade. Porque depois é contagiante. Esta generosidade é contagiante. Tu sorris, uma pessoa outra sorri para ti. Tu dizes um obrigado, outra pessoa diz um obrigado. E isto é uma cadeia que importa começar a cultivar. Então, seja generoso, seja generosa. E depois vê o impacto que isso tem. Quando eu falo de mudar o mundo, não é fazer uma revolução gigante nas ruas, etc. Mandar o governo abaixo. Também pode ser. Também pode ser. Às vezes é preciso, obviamente. Mas a maior revolução que tu podes fazer é fazer essa transformação interior. Porque, lá está, vai haver um reflexo lá fora e tu começas a contagiar positivamente, a contaminar positivamente, aqui não há nada de tóxico, com essa mesma positividade, com essa mesma generosidade. Aqui em relação à generosidade, obviamente. Retidão. Então, o que é a retidão? A retidão é alinhar pensamentos. A retidão também é um valor que se trabalha no yoga. Arjavam é um dos meus valores favoritos. Pensamentos, palavras e ações. Há uma verdade nisso. Uma verdade profunda em que tu pensas, sentes e atuas de uma forma alinhada. Não pensas uma coisa, mas depois dizes outra. E depois fazes outra completamente diferente. Walk the talk. Caminha as tuas próprias palavras. Ou caminhas as palavras de outras pessoas. Que palavras é que tu caminhas? E as tuas palavras refletem os teus pensamentos? Percebes aqui o que é que significa retidão? Quando não há retidão, há um conflito interno muito grande. Há sofrimento. Há um afastamento da tua essência. Isto é muito importante. Aliás, tudo é importante, como podes imaginar. Então, alinhando pensamentos, palavras e ações com os teus valores. Portanto, há aqui uma harmonia muito grande que importa nutrir e cultivar. Viver de acordo com os teus princípios vai atrair situações, pessoas que vão ressoar com essa tua energia, com essa tua vibração. Se tu não conseguires este estado de retidão, e eu sei que não é fácil, mas é fundamental. E exatamente por ser difícil, é que é algo que quando tu consegues fazer, te dá um poder imenso. Te dá uma força imensa. Sentes-te imparável, inabalável. Quando tu não consegues estar num estado de retidão, palavras para um lado, pensamentos para o outro, ações para o outro,
estás desorientado, estás perdido, não tens chão. Porque é isto que te dá os teus fundamentos, é isto que dá raízes, é isto que se transforma na tua fortaleza. Ora, se tu não tens uma fortaleza, se tu não tens raízes sólidas, como é que tu consegues caminhar na vida? Eu vou dizer a mesma coisa. Eu ouço muitas pessoas dizerem que opá, não conseguem porque têm que agir assim, porque tem que ser assim, não é bem aquilo que queriam, não é aquilo que pensam, não têm a sua opinião, mas vão com o rebanho. Percebes aquilo que eu estou a tentar explicar? E isto às vezes implica tomar decisões que são completamente distintas das decisões consideradas normais, daquelas que são tomadas na generalidade das pessoas, daquelas que tu conheces, possivelmente. Mas ao fazer isso, tu estás-te a colocar num estado de conflito e de sofrimento. Será que vale mesmo a pena? Será que é um preço que tu queres pagar? Qual é o preço que tu pagas por isso? Já te aconteceu na tua vida? Talvez mais uma reflexão que tu tenhas que fazer. Pratica bondade compassiva. Adoro. Bondade compassiva é um estado de compaixão em que tu te consegues colocar, não é nos pés do outro, é no coração do outro. Não é muito fácil. Por exemplo, para mim, este estado de bondade compassiva é algo que eu pratico todos os dias na minha profissão, comigo mesma, com o outro, com os conhecidos, com os desconhecidos, que é ver sempre a bondade no outro. Mesmo que tenha sido alguém que me tenha feito, tenha-me prejudicado de alguma maneira. Eu consigo, à partida, sempre, primeiro considerar o aspecto positivo dessa pessoa. Que há bondade nessa pessoa. O que quer que essa pessoa tenha feito, a mim, por exemplo, se me tenha magoado de alguma maneira, isso também é um resultado da sua história. E eu percebo de história. Não é a história de Portugal. Eu percebo muito do que é viver uma história. E isso permite-me nutrir este estado de bondade compassiva. Não é muito fácil porque às vezes pode acontecer uma suposta desilusão. Eu vi aquela pessoa também como bondosa e desiludiu-me. Mas isso já é uma outra parte da história. Essa desilusão já é uma história que nós criamos. Porque quem é que se desilude? Somos nós. É uma questão nossa, não é a pessoa em si. Nós é que temos que trabalhar. Essa desilusão é um espelho de quem nós somos. Então importa olhar sempre para nós. E esta prática da bondade compassiva vai-te libertar de uma carga energética negativa muito grande. Ou seja, tu ao invés de assumires que alguém está sempre pelo mal, assume que alguém está sempre pelo bem. Começas a ver o mundo de uma forma diferente. Começas a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Parece que as pessoas de repente têm um brilho diferente. É absolutamente incrível ser capaz de fazer isto. Obviamente, quando nós estamos nesse modo de negatividade em que só vimos o lado negativo em tudo e em todos, mas isso atrai um fluxo de negatividade que nos absorve, que nos engole por completo, que nos controla, que nos limita, que nos condiciona. Pois, obviamente, vai nos manter no modo de sobrevivência, medo, insegurança. E por último, confiar e acreditar na tua capacidade de criar uma vida abundante, ter o sentido de autoagência, que é o tal palavrão que eu agora estou a adorar usar. Este sentido de autoagência é precisamente isto, é reconhecer a tua força interior, a tua capacidade de fazer escolhas, de criares, reinventares a tua vida. E é assim que se manifesta a abundância na tua vida, ok? Não significa que tenhas que agora aplicar tudo isto em simultâneo. Isso seria avassalador. O meu convite é que tu pegues num destes aspectos. Eu diria 2. Eu diria aqui a gratidão, por exemplo, para começar, e a generosidade, do sorriso. Contribuir com um sorriso. Depois partilha comigo o resultado, ok? E depois vais aprofundando as outras
as outras qualidades. Estamos mesmo quase a acabar, ok? Então, aqui, referindo novamente à gratidão, embora eu pense que já falei quase tudo o que está aqui, mas vamos refletir aqui novamente. Então, a gratidão é um acto de reconhecer e valorizar aquilo que já temos. Essa também é um pouco a natureza da abundância. Repara, gratidão e abundância estão intimamente conectados. Seja em forma aqui de bens materiais, relações afetivas, oportunidades ou mesmo aspectos simples da vida como saúde e paz. Simples, mas não tão simples assim, nós sabemos. Ser grato não significa se conformar ou evitar buscar mais. Não quer dizer que tu, por seres grato, agora não te permitas receber mais nada. Ok? De te condicionar também no aspecto material, por exemplo. Não. Agradece o facto de poderes ter muita coisa, de teres uma casa grande. Não te sintas mal por isso, porque depois vem uma falsa modéstia, vem aquela falsa humildade de que a pessoa acaba por se sentir mal por ter muito. Bolas! Isso é espetacular, ter uma casa grande, ter dinheiro em abundância, que podes investir em projetos na tua vida. Agora, o que tu vais fazer com essa tua abundância é que vai fazer a diferença. Isso é que faz a diferença, porque tu podes ter essas coisas todas, podes conseguir manifestar mundos e fundos, todos os teus sonhos, todos os teus desejos, mas ter um vazio cá dentro gigante. Ou seja, o tal buraco negro, tal saco que tu enches com coisas, mais dinheiro, mais coisas, mais carros, mais roupa, mais isto, mais aquilo, mais relações, mais nananana, e o saco continua completamente vazio. Portanto, não é a coisa em si, não é o objeto, o desejo em si, mas é a atitude. É quem nós somos. Ok? Já estou a desmistificar completamente o último slide. Mas sim equilibrar, então, o que é que importa? É equilibrar o desejo de crescimento com a valorização daquilo que já existe. Este equilíbrio, então, é fundamental para atingirmos uma vida mais plena e próspera. A gratidão é o sentimento de reconhecimento e apreciação por algo que recebemos, experienciamos ou temos na nossa vida. Mais do que um simples obrigado. Portanto, não basta dizer obrigado. É muito mais profundo do que isso, este estado de gratidão. É algo que brota de cá dentro. É algo quando, por exemplo, tu estás a assistir o melhor espetáculo do mundo, que é o pôr do sol para mim. É de sentir um calor profundo que vem de cá dentro, que não precisas expressar em palavras, mas que tu sentes, e tu sentes e sabes que é profunda gratidão. Que a vida te concede esse privilégio de te conectares com a natureza dessa maneira. Envolve uma percepção consciente, sincera e intencional de tudo o que é positivo e valioso na nossa existência. Seja algo grandioso, uma casa enorme, ou um detalhe subtil do cotidiano, assistir ao pôr do sol, beber um café saboroso. Eu estou tão grata da minha cafeteira, que eu adoro fazer o café de cafeteira de manhã. Eu demoro meia hora para fazer um café, para degustar o café, sem mais nenhuma distração. Bem, eu só sinto profunda gratidão por aqueles 30 minutos que me dão tanto prazer, dão tanta alegria e é tão simples, não é? Talvez tu também tenhas esses momentos na tua vida. Valoriza mais esses momentos, são tão importantes. A gratidão, aqui o aspecto da ciência, e havia aqui muito para falar sobre isto, sobre a neurociência. Aqui, em termos de bibliografia, uau, é um mundo, é um mundo. Eu adoro ler sobre o tema. A gratidão vai ativar áreas que estão relacionadas com o prazer e a recompensa, portanto, a questão da dopamina. E vai libertar neurotransmissores, pronto, como eu digo aqui, como a dopamina e a serotonina, que vão promover sentimentos de felicidade, de satisfação, de paz interior. Ou seja, vai atuar como um regulador do sistema nervoso. Ora, se tu assististe à aula passada, do dia de ontem, eu falei muito sobre a autorregulação do sistema nervoso, de encontrar um estado
de tranquilidade, de paz interior, o tal estado de ativação do sistema nervoso autónomo simpático, de descanso e digestão. Trabalhar, desenvolver e praticar a gratidão diariamente é uma forma de tu te autorregulares, de contribuires para a ativação do sistema nervoso autónomo simpático, que te traz precisamente parasimpático. Peço desculpa, agora estava a dizer simpático e não me estava a soar bem. Sistema nervoso autónomo parasimpático. Esse é que ativa o estado de descanso e de gestão. É esse que importa elevar na nossa vida agitada, no nosso cotidiano, cheio de stress e ansiedade. E, portanto, fazer este trabalho da gratidão vai contribuir para que isso aconteça. Vai contribuir, portanto, para te remover de um estado de sobrevivência, do modo de sobrevivência. Mais uma reflexão. O que é que agradeces na tua vida? Presente. Hoje, olha para a tua vida. O que é que tu agradeces hoje? Em relação ao teu passado, à tua vida passada, o que é que tu agradeces? E na tua vida futura, na tua vida perfeita, naquele dia perfeito, tu sentes como já presente, como já real? O que é que tu agradeces? Uma reflexão muito importante. E como ser então capaz de escolher o caminho da abundância? Eu acredito que aqui, nesta frase, seja uma das coisas mais importantes. Talvez hajam outras, mas é descobrir aquilo que é verdadeiramente importante para ti. Quando tu estás naquele estado de retidão e conectado contigo mesmo, sistema nervoso regulado, tranquilo, sereno, a mente focada, profundamente conectado com o teu coração, tu vais descobrir aquilo que é verdadeiramente importante para ti. Qual é que é o sentido da vida para ti? Qual é que é o significado maior da vida para ti? E é aí que tu vais ser capaz de escolher este caminho. Porque tu podes não escolher este caminho, mas escolher este caminho e manter-te neste caminho, precisas de ter um porquê muito grande. Então, quando tu descobres exatamente o que é importante para ti, e quando eu digo aqui exatamente, não é bem assim, pois aquilo que é importante hoje para ti pode não ser amanhã. Mas tu vais sempre saber o que é importante para ti se tu te mantiveres neste estado de alinhamento, de retidão, de conexão contigo mesmo. Porque tu vais estar constantemente a conectar com o teu coração e o teu coração vai estar a comunicar contigo aquilo que é verdadeiramente importante. E vamos aos diferentes níveis da importância, do valor desse teu porquê. E aí recomendo que faças a prática da amanhã, do terceiro dia da nossa imersão. Vou-te convidar a desenvolver uma meditação de conexão com o teu coração e com o teu profundo, mais profundo porquê. E isso vai-te ajudar a ancorar neste caminho da abundância. Porque não é uma técnica. Repara, escolher este caminho não é por uma questão de saber fazer isto ou fazer aquela técnica ou que existe um método. É algo que surge na tua vida. Há aqueles passos que eu te falei há bocadinho, aquelas atitudes, aquelas qualidades de vida que tu podes desenvolver para atrair abundância para a tua vida. Mas escolher este caminho para que tu escolhas aquelas atitudes e aquelas qualidades e as mantenhas na tua vida de forma fluida e contínua, tu precisas de assentar isso num grande porquê, no teu porquê. O que é que te move? Porque caso contrário, ao mínimo obstáculo, à mínima dificuldade, tu vais desistir. Vais achar que afinal não era aquilo que tu pensavas, afinal não és suficiente, não tens que chega ainda. Por muito que busques, nunca vais ter aquilo que tu queres, porque se calhar ainda não te apercebeste aquilo que tu precisas. Então, esta questão é muito complexa, não é? É simples,
mas ao mesmo tempo requer desmistificar aqui diferentes conceitos. Muito bem. Então, quando praticamos a gratidão, estamos aqui a cultivar uma mentalidade de abundância que nos vai permitir ver o valor naquilo que nós já temos, em vez de focar naquilo que nos falta. E o que é que acontece quando tu te focas naquilo que é verdadeiramente importante para ti e não apenas naquilo que te está em falta, naquilo que está em escassez? Tu vais desenvolver um foco positivo. Vais ser capaz de também transformar a tua percepção e vais começar, lá está, a ver a vida por esse novo filtro, o filtro da abundância. E nesse novo caminho vais começar a desbravar, peço desculpa, nesse novo caminho vais começar a ver outras possibilidades que antes não as conseguias ver. Lá está, reconhecer oportunidades, potenciar as tuas próprias habilidades, que se calhar não as reconheces ainda, e a atrair então ainda mais motivos para seres grato. Portanto, isto é uma bola de neve, mas esta é uma bola de neve positiva. Ao estabelecer uma visão mais equilibrada das nossas aspirações e desejos, vais evitar um ciclo de comparação e de insatisfação constante. E eu aqui esqueci-me de uma palavra, de comparação, de reclamação e de insatisfação constante. Aqui a comparação é só uma das coisas mais tóxicas que tu podes fazer. Porquê? Porque tu nunca sabes o que é que está por detrás da história. E as redes sociais aqui não ajudam absolutamente nada. Porque as redes sociais são uma janela completamente filtrada de uma parte da história, de apenas uma pequena parte da história de alguém, que se impõe a ti e que tu vês como sendo uma verdade. Mas será que é mesmo verdade? E depois vais-te comparar com essa verdade que tu vês, mas que estás a ver sobre os teus filtros. Não é uma verdade real, não é uma verdade efetiva, não é a tua realidade. E se tu vais-te comparar com essa ilusão, pois estás a trazer sofrimento para ti. Isso é algo que eu também tenho vindo a treinar, pois eu tenho que trabalhar muito nas redes sociais, de não me comparar com outros profissionais que estejam na mesma área que eu. E às vezes é difícil. É difícil, eu tenho que ter uma capacidade de discernir aquilo que consumo, obviamente, mas também de discernir a forma como eu reajo a determinadas fontes de informação que chegam até mim, não é? Para sair deste modo de comparação. E aqui a questão da reclamação é algo que está muito implícita na nossa cultura portuguesa. O português gosta muito de reclamar. E se reclama porque está sol, também vai reclamar porque está frio, porque chove. Se não chove, reclama que não chove. Se chove, reclama porque chove. Isto só para dar aqui o exemplo do tempo, do clima. E pode parecer uma coisa sem importância, mas até mesmo cultivar esse estado de reclamação numa coisa sem importância, isso está, na verdade, a contaminar-te. E mesmo aquelas, aqui também esqueci-me de outra coisa, que é aquelas small talk, aquela conversa para, digamos, encher chouriços, também é ficar um pouco aquém daquilo que é o teu potencial. É também estar a minar a tua própria energia, é entrar, porque normalmente são conversas de mesquinhez, de coisas pequeninas, de coisas que não importam, de coisas que não acrescentam em nada, de cuscovilhice. Portanto, todo esse tipo de dinâmicas são dinâmicas que te afastam de um estado de abundância, te afastam deste caminho de abundância e te levam para uma mentalidade de escassez. Portanto, na próxima vez que te vês a ter esse tipo de conversa, ou te veres a reclamar do tempo, ou reclamar de qualquer coisa na tua vida, vê, observa. Tal como eu falei na aula passada,
Quando tu observas, estás a dar-te espaço. Espaço para realizar, para a consciência. Se tens espaço para a consciência, isso vai despertar a autorresponsabilidade, porque tu agora, uma vez visto, já não consegues desver. Já viste, pronto, já te apercebeste que cai um padrão. Há ali um comportamento que não te é benéfico, nem para ti nem para ninguém, obviamente. Então agora o que é que tu fazes com isso? Atuas sobre isso. É uma autorresponsabilidade. Fazes uma escolha. A escolha é, das duas uma, ou continuas a mergulhar nesse buraco negro, voltas a entrar numa mentalidade de escassez, ou escolhes sair daí, libertar-te disso, tirar isso da tua vida, e vai chegar a uma altura que já não tem peso, já não tem importância, já não, nem sequer entras lá. E é isso que se pretende fazer com este trabalho de autorreflexão, ok? A autorreflexão traz a autorresponsabilização e traz a autoagência, que é a capacidade então de escolher, decidir fazer diferente. Porque se vais continuar a fazer exatamente a mesma coisa, o resultado vai ser qual? Exatamente o mesmo ou pior ainda, está bem? Ora, não me quero perder, vamos lá continuar aqui. E então, quando nós conseguimos, né, evitar este ciclo de comparações, de reclamação, de insatisfação constante e conseguimos um estado de equilíbrio entre as nossas aspirações, os nossos desejos, então nós vamos nos transformar em pessoas confiantes, pessoas mais centradas, alinhadas, retas. E quando isso acontece, nós vamos sempre tomar as melhores decisões. Vamos ser capazes de discernir melhor na nossa vida aquilo que importa, aquilo que não importa, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Isso, obviamente, é essencial para alcançar uma verdadeira prosperidade. Então, este caminho, o caminho da abundância, vai contribuir para uma vida emocionalmente mais estável, mais saudável. Pois vais ver a vida de uma forma mais positiva. Sendo mais positiva, é mais construtiva, com mais fé, com mais perspectiva de futuro. E vais, obviamente, lidar muito melhor com os desafios, com as adversidades da vida. Vais estar muito melhor preparado para lidar, então, com a própria vida. Vais estar aqui a desenvolver a antifragilidade. E a antifragilidade é quando nós, perante o desafio, perante as dificuldades, nos fortalecemos. Então, fazemos esse trabalho, nos fortalecemos através das nossas dificuldades para que em dificuldades futuras, para que em situações futuras nós estejamos muito melhor preparados. Não se trata de remover completamente as dificuldades da nossa vida. Nós agradecemos as dificuldades que nos vão surgindo, pois são oportunidades de crescimento. E essa é uma habilidade essencial para alcançar e sustentar a prosperidade a longo prazo, porque tu não queres isto para hoje, para amanhã, para a semana, tu queres isto para toda a tua vida. Isto é um fluxo contínuo e deve assim ser nutrido dessa maneira. E vai refletir-se tanto nas tuas conquistas materiais, quanto em ter uma vida mais espiritualmente preenchida, com propósito, com contentamento, com essa paz de espírito que é tão importante desenvolver. E, por último, aqui um pequeno resumo da escassez à abundância. E esta frase que está aqui, ela na verdade resume tudo aquilo que partei para trás. E talvez queiras tirar uma fotografia desta frase, imprimir, colar no teu espelho para que não te esqueças, para que ela possa estar sempre bem presente e ser parte integrante de ti mesmo. A jornada de uma vida de escassez e de modo de sobrevivência para uma vida de abundância holística e integral, portanto, integrando todas as partes do ser, envolve, na verdade, uma transformação interna muito profunda. Nada disto acontece no nível superficial, não acontece apenas no nível mental, não acontece apenas a nível da razão e da lógica. É muito mais do que ter mais dinheiro na conta bancária. É muito mais do que ter um casamento perfeito, a profissão de sonho, a casa na praia, aquela tal casa, o carro desportivo, topo de gama,
as férias de sonho, as viagens ao paraíso, uma saúde sólida, estável, ou mesmo qualquer outro objetivo de vida que tu tenhas, desde o mais simples ao mais arrojado. Pois podes conquistar tudo isto, teres tudo isto, manifestar todos os teus sonhos, todos os teus desejos, mas ainda assim continuar em escassez, ainda assim continuar em modo de sobrevivência. Pois isto está a preencher o tal saco sem fundo, o tal buraco negro. Enquanto não fores a pessoa que tu precisas ser, com a mentalidade certa, para fazer as melhores escolhas com discernimento, com consciência, em retidão de pensamento, sentir e ação. Em coerência. Coerência com o quê? Com os teus valores e com o teu mais profundo porquê. E com profunda alegria. Uma vida que te entusiasma. Seja uma pessoa que se entusiasma com a vida. Na vida atuando com sentido de autorresponsabilidade e autoagência. Enganei-me aqui a escrever, peço desculpa. De acordo com o quê? Com o teu sentido de vida e um bem maior. Ou seja, enquanto tu não fores a pessoa que tu precisas ser para viver o teu sonho de vida e realizares aquilo que tu precisas e não aquilo que tu queres, tu podes ter tudo aquilo que tu queres, porque é possível nós termos agência suficiente, termos ação suficiente para atrairmos, conquistarmos todas as nossas grandes metas. Mas se essa conquista não for acompanhada da transformação interna, de transformares a tua mentalidade, de te conectares com a tua espiritualidade, de teres esse estado de profunda retidão, vais estar apenas a encher um vazio. Portanto, a abundância começa em ti, começa precisamente na transformação interna. E tudo isto, portanto, a casa na praia, as férias de sonho, o dinheiro na conta bancária, a profissão de sonho, são um resultado manifesto dessa transformação interna. Portanto, vê as coisas ao contrário. Tu não vais atrair as coisas para seres feliz e te transformares na melhor pessoa que tu podes ser, na pessoa que vive a tua melhor vida. Tu vais te transformar na melhor pessoa que tu podes ser para que possas viver a tua melhor vida e aí atraires tudo aquilo que vai contribuir para a prosperidade. Muda a perspectiva. E espero que isto faça sentido para ti e que a partir de hoje comeces então a fazer esta transformação interna. E tenho por terminada a ação de hoje. Muito obrigada pela tua presença. Não podes perder as sessões de amanhã. Amanhã vai ser um dia muito importante, onde vamos falar acerca de crenças determinantes. Eu adoro falar sobre crenças e, para além disso, tanto a prática de meditação que eu vou partilhar contigo amanhã, ela é muito importante, pois ela vai sustentar muito este trabalho que eu te convidei a fazer hoje, assim como o Mindset Booster de amanhã, que é um tornado autêntico. É um tornado autêntico, é tudo quanto mais eu posso dizer. O convite é que possas assistir amanhã e muito obrigada mais uma vez.